No coração do Sudeste Asiático, cercado por montanhas majestosas e pelo impressionante Mar do Sul da China, fica o Vietnã, o país mais exótico da Ásia e um dos mais belos e misteriosos do planeta. Um país onde quase metade da população tem o mesmo sobrenome devido a um mistério relacionado a uma de suas dinastias mais lendárias. Uma região com grupos étnicos em que são as mulheres que propõem casamento AAS homens. Outros em que ainda existem tradições como o Tour das Noivas, em que os homens saem em busca de mulheres, e grupos étnicos que mantêm até mesmo rituais como o sequestro de noivas, como você logo descobrirá. Um dos lugares mais bonitos do mundo, como você verá agora, tanto por suas paisagens quanto por sua lenda. Com recantos como a majestosa Ha Long Bay, onde milhares de ilhas de calcário emergem de um mar esmeralda, com lendas que fazem seus habitantes acreditarem que foram criadas por dragões, ou cidades antigas como Hanoi ou Ho Chi Minh City, envoltas em mistério. Uma região com curiosidades únicas, como ter cidades com mais motocicletas do que habitantes ou poder desfrutar da cerveja mais barata do mundo. Um país lendário com cidades subterrâneas, a maior ponte de piso de vidro do mundo, não indicada para pessoas com vertigem. E também uma das regiões de maior biodiversidade do planeta, com a maior caverna do mundo conhecida como Son Dung, uma cavidade tão grande que tem seu próprio ecossistema e clima, rios e até uma selva em seu interior. Preste atenção e não perca este novo vídeo do Mundo Sem Censura. Em breve você vai viajar conosco pelo Vietnã, provavelmente um dos lugares mais bonitos e misteriosos do planeta. Vamos começar. Provavelmente há poucos lugares tão bonitos, misteriosos e autênticos quanto o Vietnã. Um país onde, como você verá, suas cidades são formadas por ruas que parecem labirintos, com histórias milenares a serem descobertas em cada esquina. E onde o aroma exótico de especiarias flutua no ar, junto com uma melodia de buzinas e pessoas que o enchem de vida. O Vietnã é um país localizado no sudeste da Ásia, banhado pelo Mar da China Meridional a leste, e limitado pela China ao norte, Laos a noroeste e Camboja a sudoeste. Com uma população de aproximadamente 90 milhões de pessoas, o Vietnã é caracterizado por sua densa população, que é de cerca de 350 mil habitantes por quilômetro quadrado. Seu tamanho é de aproximadamente 330 mil quilômetros quadrados, um tamanho semelhante ao da Finlândia na Europa, o que o torna um país relativamente pequeno em comparação com seus vizinhos. Desde sua formação como nação, o Vietnã se tornou um país fascinante e misterioso que capturou a imaginação de aventureiros e viajantes de todo o mundo durante séculos. Historicamente, o território do Vietnã foi habitado por mais de 30 mil anos e testemunhou diversas dinâmicas sociais e políticas. Ao longo dos séculos, o Vietnã enfrentou invasões e colonizações, desde os chineses até os franceses, que contribuíram para sua história rica e complexa. O nome Vietnã tem suas raízes na palavra Viet, que se refere a um grupo étnico que habita a região desde os tempos antigos. Essa designação destaca a localização geográfica do país e sua conexão com a cultura vietnamita. Considerando a distinção em seu nome e o passado próximo desse incrível país, é interessante conhecer, ainda que de leve, a história dos tempos de guerra do Vietnã, pois ela tem muito a ver com os dias atuais. A Guerra do Vietnã ocorreu entre 1950 e 1975 e teve profundas repercussões na história do Vietnã e do mundo. Esse conflito opôs o regime norte-vietnamita, apoiado por potências como a União Soviética e a China, ao governo sul-vietnamita, apoiado principalmente pelos Estados Unidos e outros aliados ocidentais. A origem dessa divisão pode ser atribuída à Guerra da Indochina, que resultou na separação do Vietnã em dois. O Norte, alinhado com ideologias do tipo comunista, e o Sul, que seguia uma orientação mais capitalista. A guerra foi devastadora e deixou uma marca indelével na sociedade vietnamita, com milhões de vidas perdidas e uma paisagem devastada. À medida que o conflito se intensificava, a resistência dos guerrilheiros vietcongues que operavam principalmente no sul tornou-se um desafio significativo para as forças do EUA, infelizmente enchendo o Vietnã
e o vizinho Camboja de tragédias e minas terrestres. Essa luta não era apenas militar, mas também ideológica, representando uma batalha entre duas visões do futuro do Vietnã. No final, em 1975, o Norte triunfou, unificando o país sob um regime anticapitalista e marcando o fim da Guerra do Vietnã. Uma realidade que, apesar de sua proximidade e tragédia, não diminuiu o caráter e a resistência da cultura vietnamita. Um fato marcante é que o povo vietnamita demonstra um notável espírito de hospitalidade para com os ocidentais, o que é incomum considerando seu passado recente. Nesse país tão cheio de curiosidades culturais e surpreendentes, um dos aspectos mais marcantes é o fenômeno do sobrenome Nguyen. Esse sobrenome, que se tornou sinônimo de Vietnã em todo o mundo, é tão comum que estima-se que cerca de 40% da população vietnamita o tenha, o que o torna, de longe, o nome mais comum no Vietnã. Mas por que há tantos vietnamitas com o mesmo sobrenome? A resposta tem a ver com a história do Vietnã, e mais especificamente com sua última dinastia imperial, a dinastia Nguyen. Quando essa dinastia foi consolidada no século XIX, muitas pessoas adotaram o sobrenome como forma de expressar sua lealdade e apoio ao novo regime. Essa mudança se espalhou por todo o país, e com o passar do tempo, o sobrenome se tornou um símbolo de identidade nacional, o que significa que, embora nem todas as pessoas que o possuem sejam parentes, elas compartilham um traço comum em sua história. Como você verá se tiver a sorte de conhecer esse belo país, ao caminhar pelas ruas vibrantes de cidades como Hanoi ou Ho Chi Minh City, não é raro encontrar uma infinidade de Nguyen. Uma curiosidade muito surpreendente que você conhece agora. Para tornar este vídeo mais fascinante, exploraremos os lugares mais bonitos do Vietnã, que, como você verá, estão entre os mais bonitos do mundo, enquanto descobrimos suas curiosidades mais marcantes. De acordo com a mitologia vietnamita, o Vietnã foi fundado por um rei dragão chamado Lac Long Quan e uma mulher de barro chamada U Co. Disse que da união deles nasceram os primeiros vietnamitas, estabelecendo assim um vínculo entre as pessoas e a natureza. Essa história reflete tanto a importância dos mitos na cultura vietnamita, quanto a conexão espiritual que os vietnamitas sentem com seu ambiente natural. Uma das manifestações mais claras dessa conexão entre mitologia e natureza é a deslumbrante Baía de Ha Long, um dos mais belos patrimônios mundiais da Unesco. Esse lugar, localizado no nordeste do Vietnã, fica a aproximadamente 170 quilômetros a leste de Hanoi, a capital do país, sobre a qual você saberá mais adiante. A Baía de Ha Long é conhecida por suas formações rochosas exclusivas e ilhas de calcário que emergem da água. Muitas lendas locais sugerem que essas formações foram criadas por dragões que desceram do céu, e alguns vietnamitas acreditam que essas ilhas são, na verdade, dragões que foram transformados em pedra, refletindo a rica mitologia que cerca a região e na qual muitos habitantes locais ainda acreditam. A Baía de Ha Long, com sua paisagem surreal e beleza natural, é um lugar que atrai milhões de turistas todos os anos. As águas cor de esmeralda e as majestosas formações rochosas criam uma atmosfera mágica que, para muitos, é uma lembrança tangível das lendas que foram transmitidas no Vietnã ao longo dos séculos. Quando os viajantes descobrem essa baía, eles podem experimentar não apenas sua beleza visual, mas também o senso de conexão que os vietnamitas têm com sua história e mitologia. Como você verá, o Vietnã, com sua rica história, mitologia e beleza natural de tirar o fôlego, é um dos melhores países para desfrutar de aventura e de uma conexão mais profunda com o mundo ao seu redor. Uma das melhores maneiras de você aproveitar essa aventura e magia é descobrir as misteriosas vilas flutuantes que habitam esse ambiente de sonho. Esses vilarejos que existem há gerações são formados por comunidades de pescadores que adaptaram seu modo de vida às características da paisagem marítima. As casas flutuantes, construídas sobre plataformas de bambu e madeira, são mantidas à tona por barris e são um testemunho vivo das formas de adaptação dessas sociedades. Nessas casas de palafitas, os moradores pescam, cultivam pérolas e vivem em harmonia com a natureza,
criando uma comunidade vibrante e única que atrai a curiosidade dos visitantes. Uma das melhores maneiras de chegar a essa baía e suas vilas flutuantes é a partir da bela ilha vizinha de Cat Ba. Cat Ba é uma joia escondida que complementa a magia da baía, com uma paisagem montanhosa deslumbrante, praias de areia branca e florestas tropicais exuberantes. Da ilha, os viajantes podem embarcar em excursões de barco que os levarão a explorar as vilas flutuantes, onde poderão conhecer de perto a cultura local. As águas azul turquesa que cercam Cat Ba são ideais para atividades como caiaque e natação, tornando a ilha um destino perfeito para os amantes da natureza. Uma das atrações mais intrigantes perto de Cat Ba é a Monkey Island, um destino que fascina tanto por sua beleza natural quanto pela singularidade de seu povo. Com o nome de uma comunidade de macacos da espécie macaca mulata, a ilha é um refúgio para esses animais, que são os únicos habitantes da área. Os macacos, conhecidos por sua curiosidade e travessuras, andam livremente pela ilha, oferecendo aos visitantes a oportunidade de observar seu comportamento em um ambiente natural. Perto da ilha de Cat Ba, vive um dos grupos étnicos mais fascinantes do Vietnã, os Muong. Os Muong, que vivem principalmente na região montanhosa de Hoa Binh, são conhecidos por suas tradições intrigantes. Uma das mais controversas é o sequestro da noiva, um costume que pode parecer surpreendente do ponto de vista de alguém de fora, mas está imbuído de profundo significado cultural. Nesse ritual, um homem pode roubar a mulher que ama, mas é essencial mencionar que essa ação é feita com o consentimento da mulher. Essa prática é vista por esse grupo étnico como uma forma de expressar amor e compromisso. Depois que a mulher é raptada, o casal se reúne com a família do homem para discutir o casamento. Isso permite que a mulher tenha voz ativa na escolha de seu futuro e reflete a flexibilidade das tradições dessa comunidade. Os Hmong estão localizados perto de uma das maravilhas naturais mais impressionantes do Vietnã e também do mundo, a joia de Ninh Binh. Essa região, conhecida por sua paisagem espetacular de formações kársticas e rios sinuosos, é um destino turístico popular que atrai visitantes de todo o mundo todos os anos. A proximidade dos Muongs com esse ambiente de tirar o fôlego não só lhes oferece um belo cenário natural, mas também enriquece sua vida cultural e espiritual, criando uma simbiose única entre a comunidade e sua paisagem. Ninh Binh, muitas vezes chamada de Baía de Ha Long em terra, é um dos destinos mais impressionantes do Vietnã, que se destaca por seu cenário de tirar o fôlego e sua rica história. Essa região é famosa por suas formações rochosas de calcário, que emergem majestosamente da paisagem, criando um ambiente natural verdadeiramente espetacular. As águas calmas dos rios, cercadas por arrozais e montanhas, fazem de Ninh Binh um lugar perfeito para você explorar de barco, especialmente na área de Tam Coc, onde os visitantes podem desfrutar de um passeio de barco a remo enquanto apreciam as vistas de tirar o fôlego. Ninh Binh foi a capital do país durante o século X, sob o domínio da dinastia Jin. Na cidade de Hoa Lu, você pode encontrar templos antigos dedicados aos reis Jin e Le. Ninh Binh também abriga a caverna Trang An, que faz parte de um complexo de paisagens naturais do Patrimônio Mundial da Unesco. Aqui, os visitantes podem explorar um labirinto de cavernas e passagens subterrâneas, oferecendo uma experiência única e mística em meio à natureza. Os passeios de barco por esse sistema de cavernas são uma das atividades mais fascinantes para quem busca conhecer a beleza natural da região. Mas quando você pensa em maravilhas naturais, é impossível não mencionar Son Doong, a maior caverna do mundo. Localizada no coração da deslumbrante região de Quang Binh, no Parque Nacional Phong Nha Ke Bang, a caverna Son Doong é uma obra-prima da natureza. Essa impressionante formação subterrânea se tornou um dos lugares mais fascinantes para aventureiros e exploradores, desde sua descoberta em 2000. Son Doong se estende por 5 quilômetros de comprimento, com uma altura de até 200 metros e uma largura de até 100 metros.
o que a torna um espaço tão vasto que poderia abrigar um arranha-céu de vários andares em seu interior. Para colocar essas dimensões em perspectiva, Sondung é tão grande que seu enorme salão principal poderia acomodar o espaço de um aeroporto de tamanho médio, tornando-o um lugar realmente impressionante. A caverna é tão bem formada que tem até mesmo seu próprio ecossistema, com rios fluindo por ela e áreas de selva que abrigam flora e fauna únicas. Esse microclima permite a existência de espécies que não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta, tornando Sondung um laboratório vivo de biodiversidade. Um dos fatos mais surpreendentes sobre Sondung é que dentro da caverna foram encontradas formações de estalactites e estalagmites com até 2 milhões de anos, proporcionando uma conexão única com o passado geológico da Terra. Além disso, dentro da caverna, há uma área que foi apelidada de a Selva na Caverna, onde árvores de até 30 metros de altura podem ser encontradas crescendo em um ambiente completamente isolado da luz solar. No entanto, o acesso a Sondung não é fácil nem barato. Devido à sua ecologia delicada e à necessidade de preservar sua beleza natural, apenas um número limitado de visitantes pode explorar a caverna a cada ano. Há um custo de mais de $2.000 por pessoa. Essas expedições são organizadas por uma empresa de turismo local, e os grupos devem ser guiados por especialistas. As reservas se esgotam rapidamente, e a viagem por essa caverna incrivelmente remota exige uma preparação física e logística considerável. Aqueles que tiverem a sorte de explorar essa caverna gigantesca e monumental encontrarão não apenas um espetáculo visual, mas um testemunho do poder da natureza e de sua capacidade de criar maravilhas. 120 quilômetros ao sul dessa caverna monumental fica Hue, uma das cidades mais bonitas e fascinantes do Vietnã. Ela já foi a capital imperial do país durante a dinastia Nguyen, do início do século XIX até 1945, e sua rica história se reflete na arquitetura, nos templos e nas tradições que ainda existem na cidade. Como você verá, Hue não é apenas um tesouro histórico, mas também um lugar onde as lendas se entrelaçam com a vida cotidiana, oferecendo aos visitantes uma experiência única. Entre as maravilhas que Hue tem a oferecer está a Cidadela de Hue, um enorme complexo fortificado que abriga o Palácio Imperial, um patrimônio mundial da Unesco. Esse local impressionante é cercado por um fosso e uma muralha, e em seu interior você pode encontrar jardins, templos e a antiga Sala do Trono, todos ainda mantendo o esplendor de eras passadas. A beleza da cidadela é complementada pela rica cultura de Hue, onde as tradições de ópera, música e dança são mantidas vivas, permitindo que os visitantes mergulhem na história do Vietnã. Não muito longe de Hue, perto de Da Nang, fica a famosa Ponte das Mãos, ou Ponte Dourada, ou Bana Hills, uma das pontes mais espetaculares e famosas do mundo. Essa ponte, sustentada por mãos gigantes de pedra, tornou-se um ícone da arquitetura moderna do Vietnã. Com um comprimento de 150 metros e uma altura de 1.400 metros acima do nível do mar, a ponte oferece vistas de tirar o fôlego das montanhas e vales ao redor, o que a torna um local perfeito para fotografias. Bana Hills não é famosa apenas pela Ponte das Mãos, mas também por seu parque temático e seu clima fresco e agradável, que atrai visitantes que procuram fugir do calor das cidades próximas. Com uma mistura de natureza, história e diversão, esse lugar é o destino ideal para um dia de aventuras. A proximidade da ponte com Hue facilita aos viajantes a combinação da rica história da cidade com a modernidade e a beleza natural de Bana Hills. Mas certamente a ponte mais curiosa do Vietnã no momento é a ponte conhecida como The White Dragon, o Dragão Branco, famosa por ser a maior ponte com piso de vidro do mundo, uma maravilha arquitetônica que desafia a gravidade e oferece vistas de tirar o fôlego, embora não seja adequada para pessoas com vertigem ou problemas cardíacos. Com 632 metros de comprimento
e construída a uma altura de aproximadamente 150 metros acima da selva, a maior ponte de vidro do mundo foi aberta ao público na província de Son La, no noroeste do país, e recebeu o nome de Bac Long, que significa dragão branco. A longa passarela conecta duas montanhas separadas e faz parte do resort Mok Chau Island, a 200 quilômetros de Hanoi. Quando você atravessa essa ponte, a sensação de vertigem pode ser impressionante. O piso de vidro permite uma visão clara e direta do precipício abaixo, criando uma experiência ao mesmo tempo emocionante e perturbadora. Para quem tem medo de altura, atravessar essa ponte pode não ser a melhor opção. No entanto, para os amantes de aventura, a ponte oferece uma oportunidade única de sentir a adrenalina enquanto você contempla paisagens de sonho. O Dragão Branco é uma impressionante obra de engenharia cujo piso é feito de 3 camadas de vidro temperado de 40 milímetros de espessura fabricado na França. Além disso, de acordo com especialistas, ele pode suportar o peso de pelo menos 450 pessoas caminhando sobre ele ao mesmo tempo. Esperamos que nunca chegue o dia em que haja mais do que esse número de pessoas na ponte. Neste momento, gostaríamos de perguntar a você: você se atreveria a andar nessa ponte de vidro? O que mais o impressiona no Vietnã? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Adoraremos lê-lo e sabemos que essa é a melhor maneira de você apoiar o Mundo Sem Censura, para que continuemos trabalhando toda semana para trazer a você conteúdo interessante como este. Voltando à beleza desse país enigmático, é bom você descobrir uma de suas cidades mais lendárias chamada Hoi An, um lugar onde a história e a cultura estão entrelaçadas em cada canto. Patrimônio Mundial da Unesco, Hoi An é famosa por sua cidade antiga excepcionalmente bem preservada, onde influências arquitetônicas de diferentes culturas, chinesa, japonesa e francesa, se misturam harmoniosamente. Suas ruas de paralelepípedos repletas de prédios antigos coloridos, lojas de artesanato e cafés aconchegantes oferecem uma viagem ao passado que deixa os visitantes fascinados. Um dos destaques de Hoi An é seu vibrante festival de lanternas, realizado todos os meses na noite de lua cheia. Durante esse evento, a cidade fica iluminada com milhares de lanternas de papel penduradas nas casas e flutuando nos canais. A atmosfera é mágica, e os habitantes locais e os turistas participam de rituais que incluem a confecção de lanternas e a realização de desejos. O Festival das Lanternas não é apenas um espetáculo visual. Ele também tem um profundo significado espiritual. Os habitantes locais acreditam que acender uma lanterna e deixá-la flutuar na água traz boa sorte e afasta a negatividade. Sorte que é o que os homens da tribo Muon que você conheceu antes desejam, especialmente quando realizam o incrível ritual conhecido como Dulish Kodal, que se traduz como Bridal Tours. Essa tradição, embora menos comum do que no passado, oferece aos homens a oportunidade de participar de eventos organizados para conhecer mulheres de outras comunidades, especialmente em áreas onde a população é escassa e as opções de encontros são limitadas. Durante esses eventos, homens e mulheres de diferentes vilarejos se reúnem em uma atmosfera festiva em que música, dança e comida são parte fundamental da experiência. As mulheres geralmente se vestem com trajes tradicionais coloridos, que não apenas embelezam a atmosfera, mas também refletem sua cultura e herança. Esse ritual é mais do que apenas uma reunião. Ele se torna uma celebração da comunidade, onde os participantes podem interagir, conhecer uns aos outros e, com sorte, formar um vínculo que pode levar ao casamento. Apesar de seu apelo, a prática de passeios nupciais está em declínio, pois as influências modernas e a migração para as cidades mudaram a dinâmica social e de acasalamento nas comunidades rurais. Entretanto, ainda há alguns vilarejos onde essa tradição é mantida viva, simbolizando a rica cultura e os costumes ancestrais do povo Muong. Embora os tempos estejam mudando, o desejo de encontrar um parceiro e formar uma família ainda é um valor fundamental na cultura vietnamita. Pensando na cultura do Vietnã, é impossível conhecer o país sem explorar Hanoi, a capital,
uma cidade com uma história rica e uma vida urbana vibrante. Hanoi tem sido um ponto de encontro de civilizações e viu a passagem de muitas dinastias. Suas ruas estreitas, repletas de templos antigos e arquitetura colonial, contam histórias de épocas passadas e a resistência de seu povo. Essa cidade é um mosaico de tradições, onde influências chinesas, francesas e locais se entrelaçam, criando uma atmosfera única que convida você a explorar e descobrir. Por toda a cidade, vários pôsteres e murais decorativos nos lembram do passado recente e das lutas que moldaram a nação. Esses elementos visuais, em sua maioria em tons vívidos e com mensagens de união e esperança, criam uma conexão palpável com a história da guerra comunista. Ao passear pelas ruas, você pode ver slogans que evocam o patriotismo e a força do povo vietnamita, bem como imagens que homenageiam os heróis da guerra. A combinação desses pôsteres, juntamente com a arquitetura e os espaços públicos, transforma Hanoi em um espaço onde o passado e o presente coexistem, oferecendo aos turistas uma visão única da rica história da cidade. Essa paisagem urbana não é apenas uma lembrança do passado, mas também um símbolo da transformação e do crescimento atual do Vietnã. Assim, Hanoi se apresenta como um lugar onde o legado da história é celebrado, enquanto você abraça um futuro cheio de oportunidades e uma vida comunitária vibrante. Em Hanoi, você encontra o que é considerado a cidade mais antiga da Ásia, conhecida como Ko Loa. Essa antiga cidadela se ergue orgulhosamente no distrito de Dong An, no norte de Hanoi. Ela foi fundada no século III a.C. e estabelecida como a capital do antigo estado de Ao Lac, tornando-se um importante centro político e cultural da época. A estrutura de Ko Loa inclui um sistema de fortificações em torno de uma área central, onde se encontram vestígios de palácios, templos e habitações. Por meio das tradições e lendas que cercam Ko Loa, você pode apreciar a profunda conexão dos vietnamitas com sua história e sua terra, desfrutando e descobrindo um dos lugares mais enigmáticos do mundo. Além dessa antiga cidadela, a vida em Hanoi é um testemunho da diversidade cultural do Vietnã. Seus mercados, praças e becos são um espetáculo para os sentidos, onde os vendedores oferecem de tudo, desde ervas frescas até tecidos coloridos. A cidade tem uma energia vibrante, que pode ser sentida em cada esquina, onde os aromas da culinária local, como o famoso pho e o delicioso banh mi, se misturam aos sons da agitação cotidiana. Quando você caminha pelas ruas, é comum ver grupos de pessoas sentadas em pequenas cadeiras de plástico, aproveitando a vida e compartilhando histórias enquanto saboreiam a comida. Em Hanoi, há um ar de comunidade que é palpável na vida cotidiana. Com cerca de 100 milhões de pessoas em todo o país, o Vietnã é considerado um dos lugares com a maior densidade de motocicletas por quilômetro quadrado, com cerca de 40 milhões de motocicletas na estrada. Esse fenômeno se reflete nas ruas movimentadas de Hanoi, onde o tráfego de motocicletas é um espetáculo em si, e atravessar a rua pode parecer uma façanha aterrorizante. Entretanto, quando você se acostuma com o ritmo, a experiência se torna uma parte inesquecível da sua visita. A vida no Vietnã é um espetáculo de cores, cheiros e sons que se manifestam em todos os cantos do país. Em Hanoi, a combinação de luzes brilhantes, mercados movimentados e um constante ir e vir de pessoas cria uma atmosfera única. Um aspecto fascinante da vida em Hanoi é o costume de apreciar a Bia Hoi, a cerveja local considerada a mais barata do mundo. Uma reputação que não parece exagerada, já que é possível saborear uma jarra de litro dessa bebida por entre 20 e 50 centavos de dólar. Mais do que uma bebida, a Bia Hoi se tornou uma instituição social, onde amigos e famílias se reúnem para compartilhar risadas e bons momentos. A cultura das motocicletas no Vietnã não é apenas uma característica distintiva da paisagem urbana, mas também uma parte integrante do estilo de vida de seus habitantes. Em Hanoi, há muitas motocicletas, mas na cidade de Ho Chi Minh, há tantas que se estima que haja mais motocicletas do que pessoas. A cidade de Ho Chi Minh, anteriormente conhecida como Saigon,
é a maior cidade do Vietnã e um importante centro econômico e cultural do país. Um dos mercados mais míticos e atraentes de todo o Vietnã é o Ben Thanh Market, localizado no coração dessa grande cidade. Esse mercado é muito mais do que apenas um lugar para fazer compras. Ele é um reflexo vibrante da vida cotidiana vietnamita. Fundado no início do século XX, o Ben Thanh se tornou um símbolo cultural da cidade e atrai moradores e turistas que querem conhecer a essência do comércio e da vida vietnamita. De tecidos coloridos e artesanato tradicional a temperos exóticos e comida de rua, esse mercado é uma explosão de cores, aromas e sabores. É também o local perfeito para você experimentar alguns dos mais autênticos pratos vietnamitas, como o pho e os rolinhos primavera. À noite, ele se transforma em um mercado noturno que vibra com uma energia especial. As luzes brilhantes iluminam as lojas, enquanto os cheiros de comida grelhada enchem o ar e os sons, muitas vezes do meio de transporte mais comum no país, inundam uma atmosfera que mistura modernidade com lenda e essência vietnamita. Nessa cidade, as motocicletas deslizam pelas ruas em uma dança rítmica que reflete a energia da cidade e a singularidade dessa parte do mundo. A vida na cidade de Ho Chi Minh gira em torno dessas motocicletas, que são usadas para tudo, desde o transporte diário até o comércio. As calçadas estão repletas de veículos coloridos, e é comum ver centenas delas esperando em qualquer semáforo, onde o som constante dos motores cria uma sinfonia urbana única. Aqui, as motocicletas são mais do que um meio de transporte. Elas são um modo de vida e um símbolo da economia em movimento. Em cada esquina você pode ver os moradores locais fazendo seus negócios diários, desde levar as crianças para a escola até vender comida de rua, enquanto lidam com o trânsito agitado. O que é especialmente surpreendente para os turistas é que muitas vezes há mais de 3 ou até 4 pessoas nessas motocicletas. Esse fenômeno não apenas define a experiência de viver no Vietnã, mas também oferece uma janela fascinante para a cultura e o modo de vida de seu povo. Um dos lugares mais interessantes e impressionantes para você visitar na cidade de Ho Chi Minh é o War Remnants Museum. Esse museu é obrigatório para os interessados na história do Vietnã, especialmente na Guerra do Vietnã. Ele exibe uma impressionante coleção de fotografias, documentos e artefatos que contam um relato cru das experiências das vítimas e os efeitos devastadores do conflito no país. Fora do museu, os visitantes podem encontrar tanques, aviões de combate e helicópteros usados durante a guerra, o que permite uma experiência ainda mais imersiva. Embora as exposições possam ser barulhentas, elas proporcionam uma compreensão profunda da magnitude dos eventos que marcaram o Vietnã. Perto da cidade de Ho Chi Minh, você encontrará os famosos túneis de Cu Chi, uma extensa rede subterrânea de centenas de quilômetros. Esses túneis formaram uma verdadeira cidade subterrânea, com áreas de moradia, depósitos de armas, hospitais, cozinhas e até mesmo salas de reuniões estratégicas. O sistema foi construído inicialmente durante a luta contra a ocupação francesa, mas foi expandido e aperfeiçoado durante a Guerra do Vietnã pelos Vietcongues, tornando-se um símbolo da resistência vietnamita. Os túneis de Cu Chi permitiram que os combatentes Vietcong se escondessem das forças dos EUA, que tinham uma superioridade militar esmagadora na superfície. Nesses túneis, os soldados podiam se movimentar furtivamente, surpreender seus inimigos e, o mais importante, permanecer em segurança. No entanto, a vida nesse labirinto subterrâneo não era nada fácil, pois os túneis eram estreitos, escuros e com pouca ventilação, e seus ocupantes viviam em condições extremas, cercados de umidade, insetos e doenças. Hoje, os visitantes podem explorar uma pequena parte desse vasto sistema de túneis, embora algumas seções tenham sido ampliadas para facilitar a entrada de turistas. Como você pode ver, o Vietnã é um país de contrastes, com tradições marcantes como Pu Nu Tin Dan, uma prática em que as mulheres propõem casamento a homens, uma prática incomum em muitas culturas ao redor do mundo. Esse costume é encontrado entre o povo Ed,
que vive principalmente na região do Planalto Central. O povo Ed tem uma estrutura social matrilinear, o que significa que são as mulheres que tomam decisões e exercem o poder, tendo até mesmo controle sobre realidades como o casamento. Na cultura Ed, a proposta de casamento é feita pela mulher, e é a família dela que tradicionalmente negocia os termos do casamento com a família do homem. Além disso, nas famílias Ed, os homens geralmente vão morar com a família da esposa após o casamento, reforçando a importância da linhagem feminina e o poder das mulheres nessa cultura. Outra tradição fascinante e marcante no Vietnã é a do amor livre, conhecida como Trinh Yêu Thu, uma prática encontrada em algumas comunidades, como o grupo étnico Hani, que vive principalmente nas áreas montanhosas do noroeste do país, perto da fronteira com a China. Nessas comunidades, os jovens desfrutam de maior liberdade em seus relacionamentos românticos antes de assumirem um compromisso formal. Essa flexibilidade permite que os jovens se conheçam intimamente antes do casamento, uma forma de interação que contrasta com os costumes mais rígidos de outras culturas. O ritual do amor livre oferece aos jovens a oportunidade de passar algum tempo juntos em um espaço de intimidade, às vezes até compartilhando moradia temporária. Durante esses períodos, os jovens têm a oportunidade de decidir se são compatíveis e se desejam passar a vida juntos. Essa região de alta montanha ao norte contém outro dos lugares mais bonitos e impressionantes do Vietnã, chamado Sapa, famoso por seus deslumbrantes terraços de arroz e paisagens montanhosas. A região de Sapa também abriga o povo Hmong, um grupo famoso por suas tradições e também por suas características físicas, pois tendem a ser de baixa estatura, o que os torna facilmente reconhecíveis. Os Hmong e outros grupos étnicos dessa região montanhosa atraem milhares de viajantes todos os anos, que ficam impressionados com a beleza natural e as ricas tradições de seus vilarejos e lugares. Além dessas maravilhas e curiosidades, é bom você saber que, se há um símbolo inconfundível do Vietnã, é o Non La, o chapéu tradicional usado por boa parte da população. Esse acessório simples, mas versátil, feito à mão com folhas de palmeira, faz parte da cultura vietnamita há séculos. Além de seu valor estético, o Non La tem uma função prática vital para fazendeiros e pescadores, protegendo-os tanto do sol escaldante quanto das chuvas torrenciais que frequentemente atingem o país. O chapéu cônico não é apenas uma ferramenta de proteção, mas também um objeto multifuncional. Ele é usado para tudo, desde a coleta de água nos arrozais até o transporte de mercadorias nos mercados. Até mesmo as mulheres vietnamitas o utilizam como uma cesta improvisada para carregar vegetais, tecidos ou outros objetos leves. Essa realidade tem muito a ver com o fato de o Vietnã ser um dos principais produtores e exportadores de arroz do mundo. É por isso que a agricultura, especialmente o cultivo de arroz, é uma parte fundamental de sua economia e cultura. Nesse belo país, aproximadamente 80% da população rural está envolvida na agricultura, sendo o arroz a principal fonte de renda. O arroz, o alimento básico da dieta vietnamita, cresce em vastas extensões de campos e áreas úmidas, especialmente no delta do Mekong e no delta do Rio Vermelho. É por isso que a paisagem do Vietnã é pontilhada por impressionantes arrozais que variam de cor de acordo com a estação, oferecendo vistas de um verde vibrante que se estende até o horizonte. Viajar pelo país é viajar por esses arrozais e pântanos, que não são apenas uma fonte de sustento, mas também um dos principais encantos visuais do Vietnã. Antes de terminarmos nossa viagem pelo Vietnã, seria bom entender como é fácil desfrutar de suas maravilhas e quais são os preços e a qualidade de vida nesse enigmático canto do mundo. Felizmente, viajar para o Vietnã é relativamente fácil para a maioria dos turistas. Dependendo da sua nacionalidade, você pode precisar de um visto de turista, embora muitos países estejam isentos para períodos curtos de até 15 ou 30 dias. Para estadias mais longas ou várias viagens, você pode obter um visto eletrônico ou solicitar um na embaixada vietnamita antes da viagem.
Os aeroportos internacionais de Hanoi e Ho Chi Minh são os principais pontos de entrada, conectando o Vietnã ao resto do mundo. Em termos de custo de vida, o Vietnã é um dos países mais baratos do Sudeste Asiático e, portanto, do mundo. Isso significa que, além de ser um destino culturalmente fascinante, também é ótimo para mochileiros ou viajantes com orçamento limitado. Comer, se hospedar e se locomover pelo país é incrivelmente acessível. Uma refeição em um restaurante local pode custar entre 3 e 7 dólares americanos, enquanto nas barracas de rua, onde você pode saborear a famosa comida de rua do Vietnã, é possível encontrar pratos deliciosos por apenas $1. A acomodação também é muito acessível, com uma pousada ou hotel de médio porte, custando entre 15 e 40 dólares por noite, dependendo da localização e das comodidades. Esse baixo custo, aliado à rica história, ao cenário natural de tirar o fôlego e à calorosa hospitalidade de seu povo, faz do Vietnã um destino dos sonhos para os viajantes. O Vietnã também é um dos países mais seguros da Ásia, o que o torna um destino ideal para viajantes de todos os tipos, inclusive viajantes individuais. Quer você esteja em busca de aventura, cultura ou apenas relaxando em praias paradisíacas, o Vietnã é uma das joias mais vibrantes do Sudeste Asiático. Um lugar que é uma experiência inesquecível para qualquer pessoa que tenha a sorte de descobri-lo. Do Mundo Sem Censura, esperamos que este vídeo tenha ajudado você a descobrir o Vietnã. Como você viu, uma das joias mais fascinantes do planeta. Se sim, não hesite em nos deixar uma curtida e um comentário, pois é a melhor maneira de nos ajudar a continuar trabalhando semanalmente para trazer a você conteúdos interessantes como este. Ou como este vídeo que você pode assistir agora, para descobrir outro dos lugares mais misteriosos e bonitos do planeta. Clique nele. Você vai gostar.